história, existem muitas maneiras. A gente escolhe as fontes, faz perguntas a elas e as respostas a essas perguntas vão nos dar um enredo que a gente pode ir costurando e contando essa história, narrando essa história. Eu sou a mestra Bel, do Centro de Capoeira São Salomão, e convido vocês a conhecer nossa história. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a essa aventura. Olha, avisa papai, a mamãe, aos amigos que eu vou falar sobre capoeira. Avise e tal, e passou quase um mês, 2 meses falando isso. Ó, tal dia, chama, aí realmente tinha gente pra caramba lá para ouvir. Isso me marcou muito, né? De uma maneira que, quando a gente começou os exames aqui, um dos dias do exame que a gente colocou foi o conhecimento da capoeira, exatamente falar sobre capoeira. Eu comecei capoeira por volta de 1983, na garagem da casa do mestre Mulatinho, e depois com o professor Gel, também numa garagem no bairro de Setúbal, numa casa de um aluno dele. Em 87, eu fui participar do GEBS como atleta de Pernambuco, e lá conheci a velha guarda de mestres da Bahia, da capoeira Angola, da capoeira regional, os mestres João Pequeno e mestre Paulo dos Anjos, da capoeira Angola, os mestres Itapuã e mestre Ezequiel, da capoeira regional. E esse encontro com essa velha guarda foi um divisor de águas na minha trajetória. Depois que eu voltei do GEBS, então eu fui mexido, né, por esse encontro, inquietado por esse encontro, e fui buscar as origens dessa nossa história da capoeira aqui em Recife, a partir desse encontro com os velhos mestres. Então fui pesquisar, fui perguntar ao mestre Mulatinho como era isso, como era aquilo, como ele tinha começado a capoeira, e fui fazendo essas relações no que deu depois de alguns anos do trabalho que a gente tem hoje no Centro de Capoeira São Salomão, com a capoeira Angola, com a capoeira regional. Em 1997, eu já era um professor de capoeira com 10 anos de atuação, já estava como contramestre do mestre Berilo na meia lua inteira, mas a gente separou do grupo e a gente fundou o São Salomão. O São Salomão nasce no dia 28 de junho de 1997, já como uma entidade formalizada, então a gente já nasce, vamos dizer assim, de fato e de direito. E toda essa história começa ali. Hoje nós temos quase 24 anos de história e a participação dos alunos mais antigos foi fundamental na formação do nosso centro. Hoje a galera está espalhada pelo mundo, alguns já chegaram a mestre, mas isso tudo começa lá atrás, sobretudo com o encontro que a gente teve com o Dr. Decânio. Em 96, nós o conhecemos lá em Salvador, no evento de titulação do mestre Bimba como doutor honoris causa, e esse encontro com o Dr. Decânio também é um divisor de águas. A partir dali, as conversas aprofundaram a nossa ideia de ir atrás dessas raízes da capoeira, e o São Salomão se fundamenta muito a partir dessas conversas com o mestre Decânio, inclusive a escolha do nome, o símbolo, tudo isso vem a partir do encontro e de muitas questões que intuitivamente foram surgindo e a gente foi colocando em prática junto com essa galera que acompanhava a gente desde então.
sou mestra Dani, aqui do Centro de Capoeira São Salomão. Comecei capoeira ainda criança, em 1985, no grupo Chapéu de Couro. Nessa época, a gente não tinha noção, eu particularmente, da capoeira Angola, da capoeira regional, quais aspectos, né, ritualísticos caracterizavam essas duas linhagens da capoeira. E especificamente em 1987, com a possibilidade que eu tive de participar do JEBs, os Jogos Escolares Brasileiros, foi que pudemos conhecer os velhos mestres da Bahia, os capoeiristas da capoeira Angola e da capoeira regional. O mestre Tapuã, o mestre Ezequiel, o mestre João Pequeno, o mestre Paulo dos Anjos, o mestre João Grande, entre outros. E foi a partir daí, né, que a gente fala que foi um divisor de águas na nossa vida. A gente passou a enxergar a capoeira com outro olhar, né, identificando dentro do jogo da capoeira, daquilo que a gente fazia no grupo Chapéu de Couro, o que era, né, o que poderia ser aqueles elementos da capoeira Angola e quais elementos poderiam ser também da capoeira regional, né? E eu tive a oportunidade, durante 4 anos, participar dos Jogos Escolares Brasileiros como atleta de capoeira e viajando todo mês de julho para vários estados do Brasil, e cada vez mais esse intercâmbio com essa velha guarda da capoeira da Bahia foi se estreitando, né, foi aumentando, e isso nos enriqueceu bastante como capoeiristas. Olá pessoal, eu sou o Mestre Aranha de Recife. Comecei capoeira em 1985, 1986, ali entre o Pina e o início do bairro de Boa Viagem, né, frequentando a casa de um integrante do grupo Chapéu de Couro, que hoje é o Mestre Glauber, né? Na época ele começou a dar aula para as crianças já no quintal da casa dele, achou por paixão, por amor, né? Ele não era professor da escola ainda, mas já queria divulgar a capoeira para a criançada. Eu fui, né? Frequentei as aulas, foi muito bom, foi amor à primeira vista. E frequentei o grupo Chapéu de Couro por muitos anos, né? Frequentei a Católica, frequentei o DCE, que na época dava aula contra o mestre Jacaré, Arte Viva, Rural e outros ambientes onde tinha o Chapéu de Couro. Isso durou vários anos, né? Eu também comecei a estudar música e tocava na noite com vários artistas, né, de Recife, e abri um bar. E ficou muito difícil conciliar a capoeira com os ensaios dos grupos, com o bar, que eu, né, trabalhava na noite. Foi em pauleira. E aí eu me afastei por um tempo, um período mais ou menos de 2 anos. Eu fiquei sem treinar capoeira, sem frequentar a capoeira, só trabalhando com música, com bar. Um dia eu fui lá na Galeria Joana d'Arc e reencontrei o Mestre Marco, que estava lá com a sua escola, né, com a nossa escola, com o Centro São Salomão, estava fazendo um trabalho lá muito bacana, e ele me convidou para voltar a treinar. E aí eu aproveitei aquela ocasião, estava já com muita saudade, estava procurando uma oportunidade para começar a treinar de novo.
e aproveitei e fui para lá. E interessante que o mestre Mago já usava uma metodologia diferente daquela que eu tinha deixado no Chapéu de Couro, né? Eu cheguei lá, o mestre Mago fazia uma semana capoeira Angola, uma semana capoeira regional, usando uma musicalidade diferente, usando charangas, a bateria da Angola completa e tal, com toda, né, a metodologia didática que as duas matrizes têm. E foi difícil no começo, viu? Não vou mentir não, que eu tive muita dificuldade para entender, né, as duas coisas, separar, né? No Chapéu de Couro a gente tinha um ambiente diferente, era um pouco mais misturado as coisas. Tive dificuldade, né, mas também fui muito estimulado por isso. Foi muito bom esse choque de encontrar essa capoeira. E me formei na turma de 2001, né, 12 de agosto de 2001. Comecei a dar aula naquele período e vim morar aqui na Itália, em Roma. Sou responsável pelo centro aqui. A gente tem um trabalho, eu tenho uma escola aqui em Roma, tem escola em várias cidades aqui da Itália. E a gente leva para frente aí o trabalho do mestre Mago, essa ideia, né, da capoeira Angola, da capoeira regional, e fazendo eventos de capoeira Angola, eventos de capoeira regional, frequentando outros mestres aqui da Europa, levando para frente essa ideia, né, esse sonho do São Salomão. É isso, um forte abraço e até a próxima. Eu comecei a praticar capoeira em 1989, em maio de 1989, com o mestre Curisco, no Espaço Cultural Cais do Corpo, no Recife Antigo. Eu fui batizada na festa Quisilas e Pantins. O meu padrinho foi o capoeirista Gonho, né, um capoeirista habilidoso e muito querido do grupo Chapéu de Couro. E em 91, no início do ano, eu fui morar na cidade de Campinas, em São Paulo. Fui estudar e também estudar capoeira. E lá eu fiz capoeira com o mestre Salvador, do grupo Cordão de Ouro, aluno do mestre Suassuna. E em 91 e 92 eu fiz capoeira lá, mas quando eu voltei para Recife, eu reencontrei o mestre Mago, né, com quem eu já tinha laços afetivos, e aí comecei a fazer capoeira com ele na meia-lua inteira. Em 97, depois de um tempo na meia-lua inteira, a gente resolve construir um trabalho próprio, né? O mestre Mago, junto conosco, seus discípulos, formamos o Centro de Capoeira São Salomão, onde a gente buscava, dentro das nossas ações, dos nossos projetos, construir uma capoeira que já vinha sendo gestada desde o Chapéu de Couro, né, pela metodologia que o mestre Mago empregava. E aí a gente começa a pensar também em utilizar essa metodologia numa perspectiva cidadã, através das ações e projetos que o Centro de Capoeira São Salomão vai incorporando na sua história. Em São Paulo, eu tive a oportunidade de estudar, fazer o curso de especialização e realizei uma monografia, né, que tinha como nome Bota Mandingaê, a esportivização da capoeira em questão. Lá estudei essa relação da capoeira com o esporte e quais eram as questões que perpassavam esses aspectos. Quando eu voltei para Recife, eu entrei no mestrado em antropologia em 94, também estudando a capoeira, dessa vez com foco nos capoeiristas do Recife, tentando entender os aspectos da tradição e da modernidade dentro do campo da capoeira. E em 2011 eu entrei no doutorado em História, aqui na UFPE também, e passei a estudar a capoeira do Recife com foco na década de 80, entendendo esse momento histórico como um momento significativo da construção da legitimidade do jogo da capoeira na cidade. Daí eu observei vários aspectos que se desenvolveram nesse período pelos capoeiristas, que puderam se utilizar da capoeira como luta, como dança, como jogo, como educação. Em 2016, eu fui consagrada mestre
aqui no Instituto Ricardo Brenan, numa cerimônia muito bacana que reuniu capoeiristas daqui do estado, capoeiristas de outros estados do Brasil e até capoeiristas de fora do Brasil, entre mestres e mestras. Foi um momento muito significativo para o nosso grupo, haja vista que tanto eu quanto a mestra Dani fomos consagradas mestras, né? Então, 2 mestras dentro do grupo de Capoeira São Salomão. Então, é um momento muito importante para nós, para nosso grupo e também para a capoeira de Pernambuco, haja vista que tem poucas mestras de capoeira no estado. Hoje eu desenvolvo um trabalho dentro da Escola Superior de Educação Física, né, com a disciplina capoeira, que desde 96, quando eu entrei na universidade como professora, eu fiquei responsável por essa disciplina. Desenvolvo também um trabalho na Escola Arco-Íris, né, uma escola de educação básica, a gente trabalha com a escolinha de capoeira e também dou aula no nosso Centro de Capoeira São Salomão. Né, temos um horário, eu e a mestra Dani, a gente divide um horário onde a gente trabalha também com o público em geral com a capoeira. Salve, salve comunidade capoeirista! Sou mestre Matuto, comecei a capoeira nos anos 80, numa cidade do interior, que se chama Paudalho, interior de Recife. Comecei na rua com alguns amigos. Nos anos 90 fui para Recife para trabalhar e estudar e conhecer mais a capoeira. Eu queria entrar numa escola de capoeira. Lá fui morar no bairro do Pina, onde eu conheci 2 amigos, que hoje são meus amigos, são irmãos de capoeira. Então eles me viram lá com o birimbau, eles falaram: tu é capoeirista? Eu digo: sim, estou aprendendo. Eles falaram: tem uma capoeira, eles falaram que tinha uma capoeira boa, lá no bairro de Boa Viagem, que era um grupo que chamava Meia Lua Inteira, chama Meia Lua Inteira. Esses 2 amigos chamam Joel e Soneca, hoje são mestres de capoeira. Então eles me levaram lá, nos anos 90. E lá eu conheci lá a capoeira. Quando eu vi a capoeira lá, eu gostei, né? Fazia capoeira Angola e regional. E aí eu gostei. E aí treinava lá com todo mundo, treinava com todo mundo lá. Mas eu me identifiquei mais com o mestre Mago. E aí foi quando eu vi lá o estilo de Angola e regional. E aí eu gostei. Então, ainda nos anos 90, o mestre Mago decidiu de fazer o trabalho dele, independentemente. E aí eu continuei com ele, onde eu estou até hoje. Onde foi fundado o Centro de Capoeira São Salomão, nos anos 90. E aí essa coisa de capoeira Angola e regional, esse estilo, eu aprendi com ele. Eu herdei dele, e estou continuando com esse trabalho. Moro na Itália, na cidade de Pádua. E aí temos esse trabalho aqui, né? Graças a Deus, graças à força do universo. E muito grato ao mestre Mago, né? Por essa oportunidade. E essa é uma herança, não? Que eu tenho dele e estou levando para frente com muito amor e carinho e respeito, né? E
para frente. Eu espero que todos estejam bem, né? Muito obrigado e Deus abençoe a todos. Axé. A capoeira que praticamos no Centro de Capoeira São Salomão é a capoeira herdada pelo nosso mestre, o mestre Mago, somada às experiências e interlocuções que nós alunos, alunas, discípulos e discípulas trazemos para o nosso centro, mas a comunidade da capoeira, né, que transmite e transborda todo um conhecimento. Toda essa experiência do mestre Mago tem como referência principal a figura do mestre Mulatinho, que iniciou na capoeira no Grupo Senzala do Rio de Janeiro pelas mãos do mestre Mosquito. Rio de Janeiro, a gente ficou lá entre 69 e 75. Então, nesse período, eu conheci a capoeira, não conhecia antes. Conhecia as lutas aqui de Pernambuco, já fazia judô, mas assim, em termos de capoeira, não conhecia, certo? Através de um livro que uma professora lá da escola colocou para a gente ler, Capitães da Areia, de Jorge Amado. Lá descrevia que os meninos faziam capoeira, meninos, né, mais ou menos da idade da gente. E dali apareceu um panfleto na mesma escola, de umas aulas de capoeira, perto da escola, um Clube Asa, em Botafogo, na Rua São Clemente, em Botafogo. Eu fui lá e falei com meus pais, queria fazer capoeira. Disseram, meu filho, a gente é nordestino aqui, a gente não é daqui, você capoeira no Rio de Janeiro e tal. Eu disse, não, mas vamos conhecer lá o clube. E, por coincidência, duas coisas favoráveis foi o clube em si, que era um clube de cultura judaica, minha mãe judia, e o mestre Mosquito, que na época era estudante de medicina, e meus pais perguntaram a ele por que ele estava dando aula de capoeira. Eu disse, não, porque eu tenho uma habilidade na capoeira e preciso comprar meus livros de medicina, que são muito caros. Tal. Bom, essas duas coisas fechou, eu comecei a treinar, certo? A aprender capoeira. Não tinha ideia do que era, do gestual, certo? Nem imaginava, certo? Só por um simples relato do livro e alguns movimentos que a gente via na escola, no colégio assim, mas não dava para saber exatamente o que era. A diferença entre a capoeiragem e o jogo da capoeira se dá que uma é parte da outra. Então, o jogo da capoeira faz parte da capoeiragem. A capoeiragem seria a manifestação primeira dos capoeiras, dos negros capoeiras, que se organizaram em grupos, às vezes individualmente, uma destreza corporal, uma luta para sua libertação, as maltas, o uso de armas, as brigas na rua, isso tudo é a capoeiragem. O jogo da capoeira
é um dos processos da capoeiragem de transformação ao longo da história, em que no território da Bahia, possivelmente na região do Recôncavo Baiano, se desenvolve esse jogo a partir do birimbau, da presença do birimbau, a formação da roda de capoeira. Então o jogo da capoeira está ligado sempre ao ritual da roda de capoeira. E a luta dos capoeiras é a capoeiragem, da qual também a roda e o jogo de capoeira faz parte. Recife, a gente também tinha a presença dessa capoeiragem. E um pouco mais próximo do que a gente alcança na história, a gente tem a era dos bravos e valentões e valentonas, as mulheres da pá virada e, sobretudo, o passo do frevo, que é também uma síntese dessa capoeiragem em território pernambucano. Os capoeiras que acompanhavam, sobretudo no carnaval, as bandas de música, faziam movimentos de destreza corporal que deram origem ao passo do frevo. O jogo da capoeira vem para o Recife um pouco mais tardiamente, né? Vai começar a aparecer talvez no final dos anos 60, mas com certeza nos anos 70, e a partir desses anos 70, toda a capoeira que a gente encontra hoje no Recife é formada, que vai ter uma mistura muito grande do que a gente conhece o capoeira Angola e regional, também com esses elementos próprios da nossa cultura pernambucana, das lutas que existiam, desse ambiente também das lutas e dos capoeiras de outrora. Então, em 72, talvez, eu conheci aqui Titela, que era daqui da praia, de Piedade. A gente veraneava aqui em Piedade, aqui em Pernambuco. Conheci Titela já tocava violão, um pouco mais velho que eu, 4 anos mais velho. Você devia ter uns 11, 12 anos, ele devia ter 15, 16 anos, mais ou menos, né? Já um rapazinho. Titela já fazia os movimentos de ginga, de capoeira, tocava violão, cantava samba, certo? E a gente começava, ele nas brincadeiras dele, a gente começava a dar umas pernadas, umas coisas assim. E ele chamou um pescador chamado Lamartine, era um negão forte, já faleceu. Ele era pescador, era mergulhador e acabou a vida dele ali por Gaibu, fazendo passeio turístico com os meninos, pouco tempo. A idade dele era entre eu e Titela, certo? Também ele tinha uma habilidade com a capoeira, certo? Mas nada de instrumento, nada de cântico, nada de palma, nada disso, era só no gestual. E nas panelas de Iemanjá, no final de ano, a gente jogava capoeira aqui na praia mesmo, com ritmo do ilu. O ilu era um tambor grande assim, que se batia, parecia um samba de caboclo, tal, uma coisa assim, da Jurema, e a gente jogava do lado, que aquilo favorecia o gestual da gente, né? Titela, como sambista, tinha iniciação também nesses ritmos e facilitava. Em 73, 4 mais ou menos, eu já um pouquinho maior,
a gente começou a ir para o centro do Recife, para o curso, chamava de curso. Era o carnaval de rua, na Conde da Boa Vista e tal. Então, ia eu e Titela, e também nas escolas de samba, onde tinha batucado, que foi, a gente jogava capoeira também, e o pessoal gostava muito. A gente começava a jogar e jogava espontaneamente, saía gingando, jogando, o pessoal parava tudo, ficava tocando samba e vendo a gente jogar capoeira, certo? E um pouquinho, talvez nesse período aí, 73, 74, a gente tinha amigo aqui que era judoca, campeão Norte-Nordeste, judô, peso pesado, Ricardo Furtado, e na frente dele moravam as meninas que o primo era capoeirista do Recife, Antônio Cândido Valença Veloso. E quando souberam que a gente era capoeirista, Titela era sempre falador, tocava violão e tal. Aí disse, eu vou chamar então meu primo aqui para conhecer vocês e tal. Aí chamaram o Cândido e a gente começou a ver outro horizonte, não só aqui de Jaboatão, mas do Recife também. Aí Cândido resolveu levar a gente lá para o Clube Português. Eles estavam treinando lá, 72, 3, exatamente, não dava para saber, porque era sempre final de ano, né, nas férias de verão. Depois um pouco antes do Natal já ficava de férias e ficava aqui até depois do Carnaval. Então, qual o ano exato não dá para ver. Mas ele levou a gente lá no Clube Português, eu conheci o pessoal do Clube Português, capoeira normal, contemporânea, o Marco Natal, estava aqui de passagem também, morava perto do Círculo Militar, que é ali perto do Clube Português, parece que a família era militar e tal. Fez um bom grupo lá, o pessoal bem, certo? O pessoal tocava, cantava, jogava, dava golpe nas mãos, certo? Muito parecido com o nosso gestual. Lembro de um birimbau lá, tocado por Miguel, que era um rapaz que acompanhava o Marco Natal. Não lembro de pandeiro nem atabaque, mas lembro do birimbau. Acho que pandeiro tinha também, mas não lembro assim, não foi marcante não, pandeiro. Não me lembro de cântico, nem de palmas, mas lembro da presença do birimbau. Bom, isso foi mais ou menos o contato que eu tive com a capoeira de Pernambuco. Bem depois, 76, 7, aí eu comecei, 77, eu comecei a dar aula aqui no Aliado Futebol Clube, em 1977. Aí eu já sabia a sequência, eu já estava graduado, já estava formado na capoeira, né? Dei aula um pouquinho em Brasília também, mas não chegou a ser expressivo não. Eu dava aula com outras pessoas em Brasília, com Esquisito, com Tranqueira, com Pezão, com Boi do Maranhão. A gente dava aula no Césio, era Sesc de Brasília, na W3, sempre nos sábados, pela manhã, certo? Mas aqui eu assumi uma turmazinha mesmo, já estava competindo, já estava bem fisicamente, já estava formado, graduado e tal, né? E deixei Titela para dar continuidade a essa turma, mas ele não deu continuidade. Ele ficou na boemia mesmo, no violão e brincando por aí, e a gente só retornou em 79, né? Quando eu vim transferido não, eu vim para Pernambuco, arrumei um emprego aqui, vim para Pernambuco para estudar e para trabalhar. Não vim para treinar, para dar aula, para competir, nada. Deixei isso tudo em Brasília, certo? Vim para estudar e para trabalhar. Mas chegando aqui o pessoal começa a lembrar as coisas, né, de 2 anos atrás, da juventude, da infância, e começaram a me pedir de novo, certo? Dá aula de capoeira, tal. Aí recomeçamos também no Aliado Futebol Clube, mesmo canto, aqui pertinho, aqui do lado, né? E foi tomando vulto a capoeira de Pernambuco, a partir de 79. Eu tive a instrução de procurar a Federação Pernambucana de Pugilismo, na época estava com intervenção
o presidente parece que era Diógenes Moraes, e houve uma intervenção da Confederação e o interventor era Alfredo Fernandes Siciliani, certo? Eu, como era competidor, já fazia outras coisas, era um pouco conhecido aqui do pessoal antigo de judô e taekwondo, pessoal de boxe também. Então eu estava gravitando nessa federação por causa das lutas, e o Siciliano soube que eu era capoeirista também. Aí ele disse: Mulatinho, você é capoeirista também? Eu disse: sou capoeirista. Pô, você faz isso aquilo? Faço isso aquilo. Pois é, eu recebi um regulamento aqui da Confederação Brasileira de Pugilismo, Departamento Especial de Capoeira, e estou precisando colocar aqui, certo? Veio uma ordem lá dizendo que a gente tinha que colocar isso aí, que isso era o verdadeiro sistema, tal, qual era o seu. Eu disse: rapaz, meu mestre gravitou por isso aí, participou de reunião, tal, mas assim, eu não é minha, não tenho conhecimento sobre isso não. Então leia isso aqui, veja se realmente dá para você colocar. E li rapidamente, eu já era estudante de Direito, li rapidamente e disse: não, tudo bem, Siciliano, vamos colocar assim, não tem nada demais não. Um regulamento, são regras de graduação e de competição, né? E começamos aí nessa linha de graduação e de competição até hoje, né? Parte da minha missão, além da parte... Então, o mestre Mulatinho, no final dos anos 70, começa um forte trabalho aqui em Recife, da capoeira que já no Sudeste tinha se miscigenado. A capoeira Angola e a capoeira regional, que já não era mais Angola nem regional, mas uma capoeira que miscigenava aspectos de uma e de outra. Durante algum tempo, eu quando entrei na capoeira no começo dos anos 80, se chamava de capoeira brasileira. Não era capoeira Angola, não era capoeira regional, mas era uma capoeira que misturava elementos de uma e de outra. E aí exatamente lá no GEBS, quando eu encontro essa velha guarda, que eu vou poder ter a oportunidade de ver essa velha guarda da capoeira Angola, essa velha guarda da capoeira regional, entender essa síntese da qual a capoeira de Pernambuco também se forma. A partir daí, desse encontro, a gente vai construir um trabalho mais específico em cima da capoeira Angola, em cima da capoeira regional, que é o trabalho do Centro de Capoeira São Salomão. A capoeira do Centro de Capoeira São Salomão foi se firmando através de suas ações, das aulas, das rodas, dos encontros, dos intercâmbios, mas foi principalmente através do projeto Caxinguelês e do projeto Cor de Rosa Choque que toda a sua filosofia, sua metodologia foi se materializando. Pedro e curaça,